Vem. Vem. Glória a Deus. Que bênção. Eu quero dizer pra vocês que a gente tá online também aqui no meu Instagram, tá? É Vinícius Lemos. Com 2 I no Vinicius. Ali no CI tem 2 I, tá? Você procura no Instagram lá, você vai nos encontrar. Tô aqui com o meu irmão Renan. Até se tu quiser deitar ali, Renan. O telefone pra gente ficar os dois. Não tem. Não? Tudo sabe. E também a gente tá. Nosso programa tá no YouTube também. The Way Mac. No YouTube você vai nos encontrar lá. Nossos vídeos, a gente tá no sétimo programa. Então, que bênção aí. A gente também tá com o nosso WhatsApp. Se você quiser mandar alguma pergunta, mandar um abraço, uma oração pra alguém, o número é 99586-5194. Esse é o nosso WhatsApp, tá? Eu vou repetir mais uma vez. 99586-5194. Esse é o nosso número do WhatsApp para quem quiser aí mandar uma pergunta. Fique à vontade, tá bom? Vamos começar nossa leitura então? No YouTube não tá ao vivo não, tá? A Luana perguntou ali, minha esposa, já acabei clicando. Ela perguntou se tá ao vivo no YouTube. No YouTube não é para os programas ao vivo por enquanto. Mas daqui uns dias eu creio que a gente já vai conseguir colocar ao vivo. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, lá no nosso canal, até para isso. Por causa que nós precisamos de 50 inscritos, né, Renan? Acho que é isso. Para poder transmitir ao vivo. Bom dia, Renan. Como é que tá? Tranquilo? Bom dia. Desculpe o atraso aí, a gente teve um contratempo aqui no estúdio. Bora, coisa boa. Um dos participantes chegou atrasado. Mas glória a Deus que eu consegui chegar e fazer o programa aqui com o pessoal, né? Amém. É isso aí, o importante é vir, né? Se vir às 10h30, às 11h, o importante é que tá aí, né? Isso é maravilhoso. E aí eu acho que é isso, gente. A gente precisa de 50 inscritos no Instagram. É isso, né, Renan? Pra poder começar a transmitir online no Instagram, no YouTube também. Então é muito importante que você participe com a gente. Se você quiser fazer perguntas aí pelo Instagram, quiser perguntar pelo WhatsApp, a gente está disponível aí, viu, com as perguntas, pra gente poder se conversar melhor, né? Tirar as dúvidas, poder entender melhor a Bíblia, porque é isso que nos edifica, né? Quando a gente entende melhor o que está acontecendo na Bíblia ali, o que Deus tem pra nós ali, o que Ele está dizendo pra gente. Quando a gente compreende de uma forma melhor, aí a gente começa a mudar de vida, a ser transformado por Ele. Quero mandar um abraço para todo mundo que está me assistindo aí. Eu vi que entrou meu colega Júlio, a irmã Sônia, minha mãe. Deixa eu ver quem mais. Não vai aparecer. Ah, vai. O Alan de Cachoeira. Um abraço, Alan. Aparece aí, ó, uma hora. Deixa eu ver quem mais. A Maite, o Vitor, meus primos. Thiago História. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe a sua vida. Você fica ligado com a gente e vamos começar a conversar então. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5. E o versículo 43. Vou dar um tempinho para você ler, abrir a sua Bíblia aí. Amém? Mateus 5, versículo 43 até o 48. É isso que vamos ler por enquanto. Mateus 5, do 43 a 48, amém? Vou começar a nossa oração. Vou começar com uma oração. Mas eu vou primeiro começar lendo essa parte, depois o Renan lê a outra parte. Amém? Renan, quer orar para nós? Pode ser? Podemos orar. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe esse programa, abençoe a vida do Vinícius, abençoe a minha própria vida, que o Senhor abra o nosso discernimento, que o Senhor abençoe também e abra o discernimento de quem está ouvindo em casa, que o Senhor vai entrando nos lares, Pai, e nos dando o dom do entendimento da palavra, porque é a palavra que cura, transforma, que liberta. Em nome de Jesus nós oramos, nós pedimos e nós já te agradecemos, Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos ler então. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito. Isso Jesus falando, tá, galera?
ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus irmãos e orem pelos seus inimigos. Orem pelos seus... Não, pelos seus... Amem, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos, desculpa. E orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O que a gente entende por isso? Eu quero começar ali pela parte que ele fala assim, ó. Para demonstrar, eu porém lhes digo, amem os inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. E isso nos ensina que, através das nossas atitudes, a gente mostra o nosso Pai. A gente vai falar um pouco sobre isso na rede jovens, hoje, 7h30. Se você quiser participar com a gente, ser convidado, ali na rua Barão do Arroio Grande, 760 o número, em frente ao Parque São Luís. A gente vai ter hoje a rede jovens e amanhã o culto. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, é pouco tempo, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Sobre as nossas obras, as nossas atitudes mostram quem é o nosso Pai. Porque se eu amar somente quem me ama, se eu cumprimentar, se eu respeitar somente quem me respeita, de que fato eu vou estar mostrando o Deus que está em mim, né? Qual é o Deus que está em mim? Os frutos, Jesus já fala em outros versículos, em outras parábolas também, né? Que o fruto, ele diz qual é que é a árvore, né? Sim. Então, a gente tem que dar fruto para o reino de Deus. Se a gente é cristão, a gente tem que agir como cristão também. Mas sabe o que eu vejo aqui também, Vini? Quando ele fala ali, tipo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Aí tu fica pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem nem a capacidade de fazer isso, né? Porque é tão difícil, já é tão difícil, não vamos ser hipócritas. Sim. De amar e corresponder a quem nos ama. Imagina quem nos odeia, quem nos persegue, quem nos faz mal. É bem complicado. Mas quando ele fala ali de inimigo, eu creio, né, que aqui nesses versículos ele está nos chamando para reflexão de que um dia a gente também já foi inimigo de Deus. Sim. Correto? Correto. E Jesus nos fez amigo pelo sacrifício dele na cruz. Ele nos amou, ele nos amou. Mesmo assim, ele nos amou. Uhum. E aí depois no final, e foi como tu falou agora há pouco, ele disse, sede perfeitos como o Pai de vocês que está no céu. Né? Então, o que ele está dizendo? Cara, vocês já foram inimigo um dia, mas eu não olhei para tudo que vocês fizeram para mim. Tudo de mal que vocês tentaram contra mim, o pecado de vocês era grande, mas mesmo assim eu fui lá e entreguei a minha vida por vocês. E assim, é esse o pensamento e o amor que ele quer que a gente tenha pelo nosso próximo, independente de ser alguém que nos faz bem ou que nos faz mal, porque a gente já fez mal um dia também, e quem nos faz mal talvez não esteja no mesmo entendimento que a gente está hoje em dia. A gente tem que orar por essa pessoa. Eu acho que quando ele fala em amor, ame o seu próximo, ele está querendo dizer assim, ó, cara, não é ame o seu próximo, ame o seu inimigo, ele está dizendo assim, não retribua da mesma maneira, né? Tipo, se o cara foi arrogante, ignorante contigo, ou até fez algo para te deixar mal, para te ferrar, tu não vai retribuir da mesma maneira. Não leva isso aí adiante, né? Exato, porque, tipo assim, ó, ele nos quer diferente, cara. Porque uma pessoa normal, logo adiante, já arrumaria uma coisa pra fazer mal pra aquela pessoa. É isso que a gente entende hoje, né? Pagar o mal com o mal, né? Exato. E ele nos chama pra falar assim, ó, não age dessa maneira, cara. Não entra nessa de tu retribuir com maldade o que ele foi. Retribua com ajuda, com amor, com um abraço, com a palavra. Exato. É assim, ó, Vini, eu até acho que a gente já falou sobre isso em outros programas, ou até no sábado anterior, não me lembro em qual programa foi que a gente falou sobre isso, mas eu penso muito que nesse mundo ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Sim. Tá? E a partir do momento que tu tá respondendo teu irmão, pagando o mal com o mal, tu está sendo influenciado. Sim. Tu não está influenciando ele pro reino de Deus. Né? Correto? Correto. Então, de que forma eu influencio meu irmão? Perdoando, amando, né? Orando por ele, querendo o bem dele, querendo a salvação dele, que é o que Jesus fez por nós.
E a gente vai demonstrando o reino de Deus dentro de nós, né? É isso aí. Ele vai crescendo dentro de nós e as nossas atitudes demonstram se está crescendo ou não. Ele fala, Jesus, ele fala, é como algo que vai crescendo dentro de você, né? Como uma massa que vai crescendo e tal. Então é isso que cresce dentro de nós. Mas ela precisa crescer dentro de nós, a gente precisa deixar que ela cresça, né? E para que o reino de Deus, para que a vontade dele cresça dentro da gente, é preciso que a gente morra. É necessário que a gente morra, né? É necessário que a gente deixe o nosso eu de lado e que deixe Deus nos colocar... olha só, Deus nos dá as qualidades dele, velho. Não todas, tá? Mas algumas... Cara, tu tá entendendo? Aqui nesse texto que morram as nossas vontades, né? Porque, por exemplo, eu me levanto agora aqui no estúdio e dou um soco no Vinícius. Qual é que vai ser a vontade do Vinícius? Os dois brigando aí. Agora se agarraram no pau aqui, não. Não, tá amarrado, em nome de Jesus. Mas qual é que é a vontade do Vinícius? O Vinícius vai pensar, ai, por favor, Jesus, perdoa o Renan. Não, o Vinícius, a primeira coisa que vai vir na primeira reação, e vai querer retribuir, vai querer me devolver um soco. E ele tá falando, e é justamente sobre isso, sabe? A gente tem que matar, porque é o instinto pecaminoso que está dentro de nós, sim, né? Sim. A primeira coisa que vem sem pensar, é involuntário, né? É de retribuir e fazer o mal. Mas o que não é assim que Jesus nos chama a caminhar. E é por isso que é tão importante a gente estar fazendo esse programa, e não somente esse programa, mas estar buscando em casa, se você está em casa, está buscando aprender um pouquinho, como é importante isso, busque aprender, essas palavras têm que estar escritas no teu coração, entendeu? Sim. E isso aqui tem que estar diante da gente dia após dia, sabe? E é difícil a gente buscar, a gente meditar na palavra. Eu falo por mim, eu até te dei testemunho uma vez na célula que eu fui, né? Cara, eu vou confessar, eu já fui muito mais assíduo na leitura da palavra, sabe? Hoje em dia, ou pelas ocupações dessa vida, a gente vai deixando de lado, mas é extremamente importante que isso esteja diante de nós todos os dias. Mas é exatamente isso, e isso é essencial, né, Renan? A leitura, por causa que a Bíblia fala, e aí eu vou dar um spoiler agora da rede, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. E onde que está essa verdade? A verdade está na palavra de Deus. A verdade está em Jesus Cristo. Entendeu? E isso nos confronta. E aquilo que nos confronta a nossa cultura, nosso jeito de ser. Aquilo a gente tem como, mas não é assim, bem assim. Porque que nem o exemplo que a gente estava falando agora há pouco, né? Se o Vinícius medita na palavra, tá? E o Renan vem dar um soco no Vinícius, por mais que a vontade seja de devolver um soco no Renan, o Vinícius vai pensar, não, mas eu vi lá, na palavra de Deus, Jesus me aconselhou que eu não posso agir dessa forma, entendeu? Então, e é isso que vai mudar os teus hábitos e as tuas atitudes e a tua maneira de ser, cara. Sim. É maravilhoso, né? Então, gente, como é importante, né, a gente ter esse relacionamento com Deus e falar com Ele e também ouvir Ele através da palavra, né? Tu ter um relacionamento um momento de leitura na tua casa, porque quando a gente lê isso, talvez a gente saia assim um dia, dois, até esqueça. Mas no momento certo, Deus nos lembra, cara. Deus nos lembra de palavras que a gente leu, de momentos que a gente leu, Ele vem falar, tá, mas o que eu te ensinei? Foi assim que eu te mostrei? É assim que eu queria que tu fizesse? E tu fica, como é que eu vou fazer, né, diferente? Eu preciso. E aí entra muitas vezes o perdão, né, cara? Entra muitas vezes o arrependimento. Porque diversas vezes eu tive de fazer isso, de pedir perdão e de me arrepender de fato de atitudes que talvez na hora até fiz errado, mas cheguei em casa, no leio da palavra, no orar, o cara fica, meu Deus. É o primeiro passo, né, Vini? Porque aqui ele fala, né, a lei do amor, ali, e ali ele começa, né, de amar o seu inimigo, que foram os versículos que a gente leu, mas como é que eu vou amar alguém se eu nem perdoei aquela pessoa muitas vezes? Né? Então, primeiro, e volta e meia a gente sempre toca nesse assunto no programa, né, do perdão, do amor, que é o que Jesus nos chama a fazer. Mas muitas vezes, primeiro a gente tem que perdoar, e daí depois Deus vai nos capacitar e nos ensinar a amar. Uau! Não, e é importante, né, cara, a gente ter essa atitude de arrependimento e perdão, por causa que é isso que nos leva para perto de Deus, né? O que Ele quer de nós é um coração arrependido. Mas de fato arrependido, né? Porque eu pergunto, o que é o amor? O que é arrependimento? Porque a gente pode ter uma ilusão de o que é amar e o que é se arrepender. Porque eu acho que às vezes amar é só eu estar aqui, meu amigo Renan, olha, eu trouxe uma coisa pra tu, olha aqui, meu amigo Renan, sei o quê. Tá sempre bajulando o Renan. Isso não é amor. É bajulação, né? Exatamente, não é amor. E o que é arrependimento? Senhor, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, Senhor. E aí sai ali e não faz uma força. Sabe, tu não busca em Deus
com um tipo de jejum, com um propósito diante de Deus. Tipo, vou ficar sem tal coisa, vou fazer uma coisa que eu não faço pra aquilo, porque eu quero a mudança. E a gente não faz esse tipo de coisa, a gente só diz estou arrependido. E não vem com uma mudança, com algo novo, com uma atitude nova. Então a gente precisa entender de fato o que é amar, o que é se arrepender. Porque são coisas que a gente fala e parece fácil. Então, não, mas eu amo, mas você não fala comigo. Eu amo, mas tu não me olha, tu não cruza na minha frente. Né? Então, pô, mas que jeito? Isso não funciona. Não que eu tenha que conviver com a pessoa diariamente, mas eu preciso ter um sentimento de amor por ela, um sentimento que não tenha rancor, sabe? Querer o bem, né? Querer o bem da pessoa, não um rancor, sabe? Aquela coisa que tu fica mastigando e remoendo. Isso não faz bem pra ti, né? Exato. Não vai te fazer bem. Tu vai ficar empacado, pô. É. Tu vai ficar travado no tempo. E aí entra o perdão, né? A gente ouviu o Marcelo na semana retrasada falando aquilo, cara. Aquilo realmente me tocou muito. Porque eu vejo muita obra de Deus, né, cara? Porque ele estava parado, não conseguia liberar o perdão. Deus fez do jeito dele. Então tá, tu vai liberar o perdão então, pro cara. Por bem ou por mal. Tu vai ter que liberar. E aí o massa que ele foi, né, cara? Ele foi realmente surpreendente. A atitude do Marcelo foi realmente de alguém assim, ó, muito filho de Deus. Mas assim, só fazendo um parênteses, já que tu resgatou esse assunto, Ovin, Deus não nos obriga a nada, não entenda mal. Não obriga. Porque o Marcelo, por mais que Deus tenha planejado e arquitetado aquela situação dos dois se encontrar, que ele testemunhou aqui, se você não assistiu o programa, procure lá no nosso canal no programa YouTube. 5. Isso, tá? O Marcelo mesmo assim poderia ter se recusado e dito, não, esse cara me fez mal, eu não vou perdoar ele. Poderia ou não poderia? A escolha era dele, né? Não, o que o mundo nos fala? Opa, o cara fez errado comigo, como é que eu vou lá pedir perdão pro cara? Exato. Ele que me atingiu. Isso aí, ele que venha, né? Ele que venha. Exatamente o que ele fala. Mas vocês precisam fazer que nem o pai de vocês faz. Isso. Nossa, cara, para. Não, ele podia pensar, não, ele que me fez mal, cara. Ele que vem até mim se ele quiser me peça. Não, e aí vamos se colocar no lugar de Deus, então. Deus podia falar, mas foi o Vinícius que me traiu. Foi o Vinícius que não quis me procurar. Eu me apresentei pra ele e ele que me renunciou, que me negou. Agora eu vou ter que ir lá de novo e chamar ele de novo. Negativo, não vou. Só que o cara foi lá e enviou seu filho pra me salvar. Exato. Ele deu o primeiro passo, ele já fez, ele deu um exemplo nisso, de perdão. Então, cara, que maravilhoso isso, que importante isso, né? A gente ter esse entendimento, né, de amor com nossos irmãos, de orar pelos nossos inimigos, né? A gente tava falando muito sobre isso. E eu vi agora a galera do meio cristão assim se levantando contra uns a favor, outros contra, sobre o que foi dito pelo pastor, contra o presidente. E a gente fica muito, cara, ore por aquele que você não concorda, né? Ore com aquilo que você não acha legal, mas libere palavras de vida. Isso que é importante, a gente liberar palavras de vida, Renan. Não palavras de morte, não palavras que trazem maldição, palavras que matam. A gente precisa trazer e orar por ti, tipo assim, eu e tu somos o Inter e o Colorado. Um exemplo tá bem tosco, que não acontece, mas aí eu vou querer que o mal do Renan, por causa de uma opinião diferente, de algo que não fecha, não provém isso de Deus, tipo, cara. Às vezes é só maldade, né? Que as pessoas e envergonham o evangelho, né? Sim. Porque assim, ó, não é a questão que tu tá vendo uma pessoa errada lá e tu vai estar sempre. Não, tu tem que mostrar o caminho para aquela pessoa. Tu é chamado para fazer isso. E pregar o arrependimento, ó, te arrepende, porque o caminho que tu está trilhando não é bom, tá? É isso que a gente tem que fazer, tá? Muitas vezes. E amar, e orar para que aquela pessoa seja salva. É isso, né? Não, e assim a gente fala te arrepende. Por quê, Renan? Porque esse tempo que nós vivemos, esse tempo que a gente vive, esse ano de 2023, o ano de 2024, talvez até 2030, vamos botar um exemplo assim, vai ser um tempo de arrependimento. É um tempo que nós temos para se arrepender. A gente tem esse tempo de arrependimento. Deus nos deu essa oportunidade, mas até se espalhar o evangelho, né? Para toda a terra. Tu sabe, Vini, que eu oro por isso, sabe? Porque as profecias de Deus, a palavra de Deus, que diz que antes da volta de Jesus haveria um grande esfriamento, né? E isso a gente já pode ver principalmente no continente europeu, Sim. Que foi o berço da reforma protestante. Se a gente tem a palavra de Deus diante de nós hoje, foi graças àqueles homens que pagaram com a própria vida também para que a gente pudesse fazer isso, porque era só a Igreja Católica, a Igreja de Roma, que tinha essa missão, digamos assim, de levar a palavra, e ninguém podia ter a palavra de Deus. Mas tu pensa,
nos países, no continente, que obras tão grandiosas como essa, eles vivem um esfriamento, as igrejas estão largadas lá, ninguém mais quer saber de Deus, Sim. entendeu? Então, e existe profecias que dizem que antes da volta de Jesus existiria um esfriamento em todo o mundo, seguido de um grande avivamento, tá? E a gente tem que orar por isso, por esse avivamento, a gente tem que querer, tem que ansiar por isso. E o que é o avivamento? É o arrependimento, né? É o arrependimento das pessoas, a humilhação da pessoa se prostrar aos pés de Deus, de renunciar às suas próprias vontades, de reconhecer que precisa de Deus. Exato, né? exato. É exatamente isso. Na hora que vai estar mais power, tipo assim, contra a igreja vai estar mais poderosa. Exato, é isso aí. Então vai ser o melhor momento da igreja, vai ser o auge. Então na hora mais difícil vai ser o auge. E a gente precisa buscar. E você que está me ouvindo, você que está me assistindo pelo Insta aí, agora entrou a Jennifer, minha mãe mandou uma frase ali também verdadeira. Você que está me assistindo ainda dá tempo de você ter um coração arrependido, de se voltar a Cristo, né, com arrependimento. De, mas é que eu fiz foi errado no passado, eu talvez fui ignorante com alguém, eu tenho alguns inimigos. Ore por eles, se preciso for, peça perdão para eles. Porque é necessário. Isso são atitudes de filhos de Deus. A atitude de pedir perdão é a atitude de quem é filho de Deus. Não espere ele pedir perdão, porque talvez essa pessoa não seja um filho de Deus. Mas você tem o entendimento de que você é um filho de Deus. E um filho de Deus tem atitude de Deus. Um filho copia o pai. Você precisa copiar o seu pai que está no céu. Amém? Gente, eu vou tocar um louvor aqui para vocês. E aí depois a gente vai voltar a conversar, tá? Fazer um intervalinho rápido. Deus te abençoe. Então, amém? Quero, vai, Deus abençoe, fica aí com a gente. De que valeu tanta correria, nada. Não valeu de nada. Jenner não conseguiu vir? Hã? Jenner não conseguiu vir? Não, ele disse que ia estar viajando. É que sabe, cara, que domingo, eu esqueci de te falar, eu pensei mesmo. Sério? Cara, você convidasse antes quando veio. Eu falei, não, vamos marcar um dia. Ele já tinha marcado quando veio. Eu falei, vamos marcar um dia pra domingo. Aí ele vai ter que vir aqui. Quem tem muito tem, porque roubou, se não roubou. Meu tataravô. Ficou nada se for assim, cadê a justiça do Deus do céu e com mesquinho vai queimar que nem papel. Meu Deus, essa música é violenta, velho. Não, ele falou, sabe? Aí é o programa. Se não for assim, né? Você não começa a eu queria muito, cara. Não, cara, tem foto dele aí. Claro, Trovando com essa. Não vai conseguir na rede, então. Agora é aniversário da minha irmã. Esqueci. Não, mas eu vou esperar você ter uma galera que me pagar. Eu te dou dinheiro, né? Ele falou isso. E tem que pagar. Não, é isso. Eu entendi o que tu falou. Até a gente entende, ele bugou mesmo. Quantos que roubou, quantos que matou, quem você pisou? Você sabia? Não valeu de nada.
da submissão ao Deus de verdade. Ora, Pede licença pra entrar na casa do rei. vai, eu tenho um passinho. Fala, Thaís. Eu tenho um passinho nessa música. Aí, sabe a coreografia inteira? Eles não estavam na igreja. A gente vai fazer uma rede, uma igreja. A gente vai fazer outro culto agora. Não uma igreja, não uma igreja. A gente vai fazer outro culto agora. Vamos abrir. Vamos fazer o culto, jovem. A gente vai fazer esse passinho. Não valeu de nada. Tá com frio aí, né? Pouco, mas tá bom. Pode tocar no fogo. Arrependimento, jogar tesouro no reino de Deus. Vai, humildade. Trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei. Até transpirar, na guerra sem carne, Sem sangue a derramar. Agora tu lembra do 1 ao 4 ali, eu acho. As esmolas. Vocês aí, né? É. Segurando a espada na mão. na batalha eu ganhei proteção. Do 1 ao 4? Hã? Do 1 ao 4? Ou do 1 ao 6? Eu acho que é o 4. Que daí no 6 ele fala da oração, o que ele fala da oração. Você também tá lutando com a tarde? Oração. Do 1 ao 4. Ele me pediu pra mim mandar o link pra ela explicar, mas eu nem consegui mandar. A gente tinha que botar no... Vou ver isso aí. Postar no Spotify também. O pessoal Eu sei uma escutar. coisa no Spotify. É, pois é. Tu tem também? Não tem. Eu tenho. Vou largar lá. É só postar o vídeo, eu acho, né? Daí eles, eu fico o áudio lá. Só áudio, né? Só o áudio, né? Daí o pessoal te fala. eu acho. Vamos trabalhar, explica. Como é que eu vou gravar isso? Eu vou gravar no Spotify, né? É, tipo, é um vídeo mesmo. É um vídeo que a gente posta no YouTube, eu acho que a gente bota lá, eles convertem em áudio já. Amém, então, galera. Vamos voltando, né? Nosso programa. Glória a Deus. Você aí que está nos assistindo aí, continue, né? Você que está me ouvindo, continue me ouvindo. Aqui na Rádio Cidade. Deus abençoe sua vida, viu? Abençoe seu final de semana aí. Que seja muito próximo. Que você venha ter entendido essa primeira parte, né? De amar o inimigo, não, mas orar por ele, né? Não retribuir com o mal, né? O que foi feito com o mal para sua vida. Isso é muito importante pra gente. Agora o Renan vai ler para nós lá o capítulo 6 de Mateus e o versículo do 1 até o 4. Então é Mateus 6, versículo do 1 até o 4. Amém. O ensino de Jesus sobre dar esmolas, tá? Sobre fazer a justiça, praticar a justiça diante dos homens, né? Tenham cuidado de não praticar a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles, pois assim não tereis galardão junto do vosso Pai que estás no céu. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem aclamados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em segredo, e o teu Pai Celestial que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Amém. Cara, quando ele fala aqui da mão esquerda e da mão direita, né, pra que uma não fique sabendo, eu entendo assim como, né, não existe isso aqui, mão esquerda e mão direita, mas ele fala da igreja. Ele tá falando do corpo, do Cristo, do corpo de Cristo, da igreja. Tipo assim, a mão direita e a mão esquerda, são dois tipos de pessoa, talvez. Dois membros da igreja. Duas pessoas, dois lugares, né? Aí eu não preciso falar lá com o Renan, entendeu? Pô, eu não preciso chegar lá e falar pro pastor, eu não preciso chegar lá e falar pro meu discípulo, pro meu pai, pra minha mãe. E, cara, e não é só na oferta, não. Porque às vezes a gente passa por algo, assim, por coisas, lógico que tem que dar o testemunho de muitas coisas, né? Mas tem coisas que talvez não precise dar o testemunho. Porque a gente tá puxando agora pra nós, às vezes, sabe? Pra gente dar o testemunho de algumas coisas. A gente puxa agora pra gente. Tipo, se levantou algo lá e eu consegui vencer. Aí eu consegui vencer, então tá, então parabéns aí, tá aí, então recompensa. Ele fala exatamente isso. Quando tu te dá glória, tua recompensa é essa, tá, parabéns. Que tu já faz buscando aquilo, né? Tu não faz pro bem do teu próximo, desejando o bem do teu próximo, é só pra te promover e tipo... E sabe, algo tão simples assim, algo tão nada, uma recompensa assim humana, parabéns. Ai, me deu parabéns. Mas a gente não entende que a recompensa de Deus é algo muito maior, né, cara? Buscando reconhecimento muitas vezes, né? E o reconhecimento não é nada, né? Mas sabe o que eu vejo também, Alvin? Se eu não tivesse o entendimento de que Jesus é perfeito, eu ia achar que ele odiava os fariseus, cara. Por causa que aqui eu vejo muito... Mas o ódio em si já é um defeito, então não, ele não odiava, né? Cara, talvez eles odeiem as atitudes dos fariseus. Exato, ele é muito bom, Vini, muito bom. Ele odiava... Porque os fariseus, cara, realmente devem irritar muito, exato. velho. E aqui ele tá chamando para um ensino de justamente isso. Só pro pessoal que tá nos escutando, explica pro pessoal aí quem eram os fariseus. O fariseu na época era aquele cara que era bem letrado na palavra de Deus, né? Tinha conhecimento, né? Só que não cumpria nada, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Cobrava dos outros e ele mesmo não fazia, ele né? era um cara tipo... Vamos pegar um exemplo pra nós entender hoje, um pastor, tá? O nível assim, no Exato, caso. isso. O nível pastoral. O nível de profeta. Corresponde hoje em dia né? Algo assim. Só que era um cara que não cumpria nada da palavra. Ele falava pra ti, aí que tá me ouvindo, mas ele não fazia na vida dele. Isso era um fariseu. E cara, a gente tem que cuidar pra não ser um fariseu, né? Sim, ele cobrava dos outros, porque tu tem que ser santo, porque tu tem que ser isso, porque tu tem que ser aquilo, hora, mas ele mesmo não fazia, né? Não, tu precisa dar 7 dias, aí tu não pode sair de casa no 7º dia. Eu vou ficar te cuidando pra ver se tu vai sair de casa ou não. Isso aí. Se tu sair de casa, vão te agarrar e vão te trancar em casa. Se tu comer carne de porco, olha, não vão isso aí. Se tiver um porco gritando na tua casa, não vão te atender. Exato, e Jesus detestava esse tipo de atitude. Então aqui eu vejo que ele nos chama para justamente refletir sobre isso. Que a gente não pode ser dessa forma, correto? A gente tem que dar o exemplo, tá? A gente não pode ser hipócrita. O que é o hipócrita? E é o que ele fala aqui, fazer as coisas para se promover. Quando eu estou ajudando, eu estou ajudando o Vinícius lá para quê? Para me promover? Eu não quero o bem do Vinícius. Antes de tudo, né, eu tenho que fazer porque eu quero o bem do Vinícius, né? Eu quero abençoar o Vinícius porque eu quero que isso de fato seja uma bênção para ele. Não para mim, para que os outros vejam, o Renan é um homem bom, olha lá, nossa, como o Renan é santo, olha só, que homem de Deus. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez, né? Exato, sabe? E é isso que Jesus está falando aqui na palavra dele. Ele quer que a gente seja santo e de verdade, assim, ingrato, e que ajude os irmãos quando ninguém tá vendo, né? Exato. Quando ninguém tá nos vendo, aí que ele quer saber da gente. Pô, como é que tá então agora? Agora. Mas não é? Por que tu não fez isso aí? Agora que era pra tu fazer, tu não fez, velho. Exato. Então a gente precisa entender isso, né? E a gente fica muito chateado às vezes, né? Não é que, não vai acontecer com a gente, não. Comigo já aconteceu, entendeu? De, cara, mas ninguém reconhece, ninguém vê. Sim, a gente não pode ser hipócrita também. Muitas vezes a gente claro, né? não posso dizer que não. Se pega pensando nisso. Mas só eu faço, ninguém fala nada. Eu queria só um elogio. Sabe, tão carnal, velho. Sim, isso. Tão carnal. E eu falo, e depois a gente lê essas coisas assim, eu fico, Senhor, tem misericórdia da minha vida, cara.
Como eu sou retardado, como eu sou limitado, velho. Exato, Eu bem penso, assim mesmo. eu penso assim, umas coisas que não tem fundamento, cara. Isso aí. Eu penso umas coisas que não vem, que não é legal pensar isso. O que, que eu quero com um elogio humano? Mas todo mundo é assim, né? Sim, exato. O ser humano é assim. E aí eu fico pensando assim, cara, tá, mas aí eu tava falando ontem no programa aqui sobre o José, e a gente foi pra casa e daí a Luna colocou lá, sei lá, acho que foi pra me ensinar. O Claudio Eduardo perguntando também sobre o José, assim que fala dele. Mas o cara falou algo muito massa sobre o José, e ele falou, tá, e em algum momento ele falou, bah, senhor, e aí eu sou teu filho, você só não vai me cuidar aí, só tá acontecendo coisa ruim comigo. Só desgraça. Entendeu? Então imagina, a gente às vezes nem acontece a desgraça, a gente só não é nem um pouquinho assim, parabéns. Só que daí a gente já fica, ai Deus, Senhor, que sem vergonha, eu fico, Deus deve ficar de cara com a gente, quando a gente tem essas atitudes. Tipo, meu, tu tá querendo mesmo isso? Sério que é essa a recompensa que tu tá procurando? Não, mas até tu tocou no ponto do exemplo de José. José era um cara que ele não era hipócrita. E como é que a gente faz para não ter esse tipo de comportamento e não ser dessa forma, Vini? A gente tem que entender que a gente vive por um propósito maior. Sim. José entendeu que tudo que ele sofreu, e aí depois a condição que ele teve, foi um homem... Deus exaltou José. Sim. Né? Ele foi exaltado, ele era... Qual era a função de José? Que agora Governador. Governador. Depois de Faraó era ele. Depois de Faraó era ele, exato. Era governador do Egito. E Deus honrou ele para quê? Para que ele fosse visto pelos homens? Tipo, nossa, como José, olha só, é rico, é isso ou é aquilo. Não, Deus colocou ele lá e capacitou e deu entendimento, deu sabedoria, porque havia uma grande fome para proteger e para que não morresse o povo de Israel de fome. Entendeu? Então ele sabia dos propósitos e dos projetos de Deus. E eu vejo muito que isso não entrava no coração e na cabeça. Talvez até entrasse porque José era humano, né? Eu acho que lá no fundo ele pensava, nossa, cadê meus irmãos que me venderam, se eles me vissem agora? Ele tentou fazer isso, né? Mas, Renan, cara, eu fico pensando assim, velho. Eu acho que ele talvez não tenha entendido o propósito de Deus, mas ele só se colocou no propósito de Deus. Exato, ele se colocou no caminho, ele disse... Porque tu imagina, cara, o teu irmão te atirar num poço. Tu fica, tá, galera, vamos parar com essa brincadeira agora. Foi rejeitado por toda a família, né? Mas, gente, vamos parar com isso aí, por favor, galera. Isso é só uma brincadeira, para, me tira daqui agora. E tu vê que aquilo era real, não ia sair dali mais. Quando saiu, foi pra ser preso. Tipo, ele era o filhinho do papai, queridinho, tinha tudo, e de repente ele não tinha mais nada, tava preso. E era propósito de Deus ele tá preso. Ele era o filho preferido de Jacó, né? Isso, porque a Raquel era a mãe dele, e a Raquel não podia dar filhos, né? Isso aí. E aí quando ela conseguiu dar aquele filho, ele, nossa, é o meu querido. E ele falava, ó, o pai, aquele irmão lá não tá legal, aquele outro irmão não tá bem, aquele lá fez aquilo lá, isso não foi o que o senhor ensinou pra eles, tá fazendo tudo errado, tá envergonhando a nossa casa. E os irmãos não gostavam. Só que eu entendo que tudo passou por um propósito de Deus. E o maravilhoso é que a gente não ouve assim, e José reclamou e amaldiçoou. Mas tu sabe o que eu vejo, Vini, na caminhada cristã, os dilemas que se levantam diante de nós e na nossa mente, né? Tu imagina o seguinte, Deus colocou um sonho, Sim. né? E aí começa as guerras dentro da gente, né? Deus te dá um sonho. Só que a tua realidade, ela não condiz com aquele sonho que Deus te deu. E assim era com José. Sim. Correto? Qual é que é o sonho que Deus deu para ele? Todo mundo, e inclusive a própria família dele, ia se curvar diante dele. Um deles era que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvariam. Se curvassem diante dele, que era a família e o povo. Isso. Correto? Iam todos se curvar diante dele. Mas, cara, ele estava sendo expulso da própria família, ele estava sendo vendido pelos próprios irmãos. Como assim? Como é que tu vai entender isso aí, né? Às vezes Deus te dá um sonho e começa a acontecer tudo trocado. Exato. E Deus me informa que vai dar um dia que vão parar. Mas tu tem certeza, Deus? E aí, às vezes, a gente... E é isso, Renan. A gente quer a recompensa pra agora. Isso. Pra já. Pra ontem. Entendeu? Eu faço aqui, mas eu quero a recompensa amanhã. Por isso que está escrito, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Uau. Então a gente quer, assim, pra já, né? Pô, eu quero, assim, que Deus faça. Eu vou fazer, tá, Senhor? Mas faz amanhã, se puder já, né? Se quiser fazer hoje mesmo, eu vou orar aqui. Mas se quiser hoje mesmo responder já, pode responder. E aí, se tu não tá bem firmado na palavra e num relacionamento com Deus, tu se vê tentado a duvidar.
do sonho que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração. Sim, Correto? sim. E daí tu começa a olhar para a circunstância e dizer, mas eu acho que... E aí o tempo vai passando, né? E o ser humano é assim. Sim. Então, e aí a gente começa a duvidar. Mas José foi um homem que talvez ele até tenha duvidado, ele tenha tido esses dilemas também, que muitas pessoas têm, mas que no final ele venceu, né? E ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Com uma fé, né, Renan? Uma fé inabalável, né? Uma fé realmente poderosa, cara, que em meio à situação, ele não vendo a saída, ele continuou firme na fé dele, né, cara? Olhando, não, mas Deus tem um propósito, ele me deu um sonho, ele vai cumprir esse sonho. Ele me deu algo, ele vai cumprir esse algo. Talvez não seja para agora, para amanhã ou para depois, mas uma hora ele vai cumprir isso que ele me prometeu. E tudo jogando contra. Tudo jogando contra. E ele firme, nadando contra a maré, né? Bem dizer, contra a correnteza. Não, mas ele prometeu, ele vai cumprir. Muitas vezes exausto, muitas vezes cansado, né? Isso. Da espera, da luta, de E tanta... cara, isso nos ensina a ser assim, Renan. A ser assim, porque senão a gente já quer pra ontem. A gente quer pra agora as coisas que Deus nos prometeu. Deus te deu um sonho, Deus me deu um sonho. Tá bom? Vamos esperar em Deus então o sonho que Ele nos deu. E não duvide, vai se cumprir, né? Exatamente. Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Mas pare de querer pra agora. Murmurar, reclamar. Né? De dizer, não vai, Deus é mentira, isso não vai acontecer nunca na minha vida. Rapaz, isso aí foi só uma hora que eu comi demais de noite, daí eu sonhei uma coisa... Eu tava bem louco. Eu sonhei, eu tava com a barriga cheia, por isso eu sonhei bobagem. E não é assim que funciona. Amém? A gente vai tocar mais um louvor, você que tá me ouvindo aí, me assistindo, entrou o Lucas aí. Abraço, Lucas, Deus abençoe. A gente vai tocar mais um louvor, tá bom? Vamos tocar mais um ou dois, talvez. E aí depois a gente volta para a palavra também, tem mais um momento ali da oração, que Deus fala da oração, que Jesus fala da oração, que é muito importante também para nós cristãos. Você que está me ouvindo aí, então, procure ser alguém que sonhe o sonho de Deus e não desista disso que Ele te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. A promessa que Ele te fez, Ele não vai voltar atrás. Ele vai cumprir na tua vida. Mas é necessário que você creia, né? De todo o seu coração e não reclame. Não desista. Eu falei até na célula essa semana, falei na passada também, eu acho. A gente só é um fracassado se a gente desiste. Se a gente para de buscar Deus, se a gente para de ir na igreja, de ler a palavra, de orar. Aí a gente é um fracassado, se a gente abandona Deus. Agora, se a gente não desiste, a gente continua buscando. Em meio a tantas coisas erradas, a tanta dificuldade, a tanta opressão, a gente insiste e insiste, a gente não é um fracassado, a gente é um lutador, a gente pode ser até um vitorioso se persistir. Mas a gente precisa persistir, amém? Deus te abençoe aí, vamos ouvir essa música.
valor de aluguel lá é 450. mas é pra assistir as coisas, tipo, é obrigado, né? Não. Não? Eu vou pagar, eu vou pagar 800, né? 800 das coisas. Apartamento? Tiver que ser lógico, assim, ainda é isso. Ah, coisa boa. Eu tô pertinho pra trabalhar e coisa assim. Se isso não tem muito ajuda pra nós ajudar, pô. Não, que não, cara, não tinha que levar, entendeu? Daqui a pouco lá, eu vou levar essas coisas. Não, mas é bom mesmo. É bom? Essencial, né? Não, cara, precisa ter o espaço do cara, né? Claro. Pode ter disponibilidade de horário, eu vou falando. Mal de alto, você levanta. Mas com certeza. Não é o horário do cara de novo. Com certeza. Agora eu fui comprar um... Ainda mais que é algo de Deus, mano. É, Reais de Deus. porque a gente tava fazendo, a gente tem um propósito, né? Não, mas daí tá louco, bicho. Mas daí não. Aí tá de perseguição. Sacanagem, né? Sai fora, sai meu. Aí tá me perseguindo, ó, claro. Não é fácil, velho. Eu quero conhecer mais de ti. Não é fácil esperar em Deus. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Nem pega vinho? Vamos falar da essa, eu acho, mano. Essa, assim, só que diferente, né? O pastor já foi gostou, tá vendo? Ah, não, eu já fui. Pastor, vamos mensagem. Ele falou lá, eu mandei um DJ lá. Aí assim que eu botei muito amigo DJ. Vou pagar outra dele agora. Ah, não bota? Pastor também hoje de manhã cedo já. É, ele que eu vi um... Tá embrasando ali, vai tomar água. Um doce. Eu convidei o carinha pra vir aquele. Convidei aquele. Da cachoeira? Não, agora aí. Mas ele vai lá. Ah, não, falei. Ele me mandou no WhatsApp lá que me mandou endereço. Daí sabia ninguém respondeu na WhatsApp. Daí o pai pegou e me mandou, tá, ele chamou no WhatsApp. Ó, tu viu os vídeos assim curtinhos que eu fiz? Fez vários, né? Bom, ficou bem bom, mano. Ficou bem bom. Lógico. Isso quer dizer, hoje vai ficar melhor. Se Deus quiser. A gente aumentou aqui, ó, o fone no talo, ó. Ah, pois é, daí, como a gente tá com o botão antes, com o microfone antes, ele vai ficar, né? Vai ficar bem melhor. Talvez fique aquela qualidade, sim, mas vai ficar um pouquinho melhor. Essa edição gratuita também, cada um consegue. Não tem que fazer mal áudio. Ah, mas não, Mas tá bom, né? Ah, ótimo. Tá. É o que a gente consegue fazer, tá ótimo. Eu falei, mandei uma coisa da hoje pra frente, porque lá querendo não é ruim, eu converso com você. Não, daí a gente tá conversando e fica só, tipo, a cabeça, né? Tipo, da pessoa... Isso, eu converso contigo aqui e eu não... É, a câmera pega só na boca, não fica legal.
meu, a gente tem que dar um jeito de começar a promover a igreja, o pastor ali, o negócio que ele trabalha, como uns patrocinadores do programa, sabe? Para o pessoal também se virar ali, sabe? Conseguir um patrocínio, tá? Né? Só o pastor, só o pastor. A gente tem que pensar em alguma coisa. Eu pensei em várias coisas, né? Não, fazer um folderzinho, um negócio que dependendo da minha câmera, ou se a gente puder. Um material promocional, tipo um instrumento, um negócio para usar, entendeu? Durante que estivesse fazendo um programa. Alguma coisa assim, sabe? Que fica ruim também da gente botar no meio do vídeo. Não consegue fazer algum negócio assim, sabe? Nem tem, eu acho. Nem o pastor da marcenaria, né? Acho que não tem, não deve ter alguma coisa. É o martelo dele. É bem bobo, né, velho? Não, mas é verdade, o que ele falou é real, né? Botar um martelo. Tem aquela coisa verde, lembra? Como é que é aquele negócio verde que coloca? Ah, mas se tivesse um folder já, né? Um banho, né, cara? Banho, alguma coisa, né? Acho bom pensar nisso aí. Vamos, acho que vamos. E aqui eu vejo um exemplo agora, é que quando tiver, a gente vai ter que pensar também, O que eu fiz? quando tiver mais gente. O que eu fiz? Quando tiver tipo 2 pessoas lá, eu botei ela aqui, ó. Ali em cima, eu botei a TV pra trás. Do outro lado da TV, de repente, assim, né? Lá naquele, só que É. vai ficar longe, né? É. Lá porque tem aquela caixa. Ô meu, não sei também se fica longe. Quando vir lá fica bom. Vamos testando pra pegar todo mundo aí, né? É, lá Mas ali assim, o que tá hoje, por exemplo, ela vai botar, tipo, pensando em botar alguma coisa aqui, sabe? nem que a galera fique mais pra cá também, é muito visual, né? Mas tipo, a minha parte, tu pode quebrar mais lá um pouquinho, ó. Não pode me pegar aqui. Não, vai marcando, né? É, ó, aqui é assim, ó. Poder me cuidar. Vamos voltar então, né, galera, pro nosso programa. Vamos ler mais uma parte, mais um trecho da Bíblia. E aprender com Jesus, né? É Ele que nos ensina, Ele é o nosso exemplo. Agora a gente vai ler então Mateus 6. Ó, entrou mais uma galera no Insta aqui. Deus abençoe aí quem entrou, quem está nos assistindo. Aí você que está me ouvindo, Deus te abençoe. Que você possa nos acompanhar na nossa leitura aí. Então, Mateus 6, eu vou ler do versículo 5 até o 15. Agora é um pouquinho grande. Mas eu vou ler, tá? Muito importante a gente ler. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no teu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto, ele lhe dará a recompensa. E orando não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se vocês, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E aí, Renan? Aqui, desculpa. Vai lá. Aqui ele começa falando o ensino de Jesus sobre a oração, né? Então, aqui a gente pode ter, aqui a gente vê, a primeira coisa que a gente vê é que existe 2 modelos de oração, né? A oração em público e a oração no secreto, né? E aqui ele fala da oração no secreto. E quando orares, não seja como os hipócritas
o que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos. Sim. É a primeira coisa que ele atenta, né? Sim. Então, ó, se tu vai orar, e é o que a gente estava falando nos versículos Exato. anteriores também, né? Pra Para mostrar. mostrar para que tu é cristão, tu é um homem de Deus, tu é Ó, santo. Senhor, meu nossa, Deus. Isso, não é esse o modelo de oração que Deus quer. E ele fala, né? Mas tu quando orares, entra em teu aposento, entra no teu quarto, fecha a porta, só tu e Deus, e lá tu apresenta a tua oração para Ele, né? Então, é esse o modelo de oração que Deus está pedindo aqui. E é legal que ele fala assim, não é que não vai orar, né? Lá assim, alto e falar comigo alto. Mas essa oração aí não adianta se tu não ora em secreto. Isso aí. Essa oração não é válida se tu não ora em secreto. Se tu não falar comigo no teu secreto lá... Sabe o que eu vejo, Vini? Tipo assim, ó, quando ele fala fecha a porta, ele tá falando assim, ó, intimidade. Eu quero intimidade contigo. Eu quero saber o que eu quero saber. Ele sabe, né? Mas, ele sempre sabe. Mas ele quer que tu diga pra ele, entendeu? O que tu não diz pros outros. Exato. Ele quer ter intimidade contigo. E é por isso que é tão importante a gente ter essa oração no secreto, lá no teu quarto. Ó, quando o Vini levanta, a Luana tá dormindo lá, o Isaac tá dormindo. Só tu e Deus, né? Assim também, no casal, né? Cada um tem que ter esse momento de intimidade com Deus, sabe? Sozinho com Deus. E eu acho legal, cara, sabe? E isso é algo que eu tenho feito nos últimos... começou, né? O cara acabou de falar de levantar aí. Mas através de Deus, eu creio, o Espírito Santo me conduziu a orar realmente o que eu tô sentindo, sabe, Renan? Porque às vezes a gente se priva, tá, mas eu não sei se isso é certo ou errado, eu não vou falar pra Deus. Mas eu falo, assim, eu não sei se tá certo, se tá errado, mas, eu fiz assim, pai, eu não sei se é real mesmo o negócio, eu só não queria mais, às vezes. É esse o modelo, tu ser sincero com Deus, com o que tu tá sentindo, né? Eu acho que é o que isso. tu tá pensando. Exatamente. Né? E é isso aí que tu tá falando, tipo, cara, eu não sei se isso aqui tá certo. O que o Senhor me disse? Isso tá certo, isso tá errado? E é esse o modelo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus. É uma conversa, Renan, entendeu? E isso, tipo, a gente se prende... o Adriel ali. Adriel, Deus abençoe. Um abraço aí pro Adriel, meu irmão de Cachoeira lá, uma benção. Fica nos ouvindo, né, Adriel? E isso que é legal, cara, que a gente começa a conversar com Deus como se fosse real. Eu ia falar agora algo... Mas é assim, cara, porque a gente entende que Deus não é algo real. A gente entende que Deus não tá ali me ouvindo. Aí eu fico, Deus... entronizamos, se te exaltamos, e não que não tenha que exaltar a Deus. Quando a gente é criatura e não é filho, né? A gente pensa que ele não é, real, que é uma entidade, um poder que tá lá, muito distante, e não tá, né? Ele quer estar perto da gente. É isso, cara. Essa conversa assim, pô, Senhor, eu tô pensando nisso, e eu tomei aquela atitude real, eu tava assim meio brabo, eu não sei se eu fiz errado, toca no meu coração, muda minha atitude, Senhor Jesus, eu não sei. Eu tô sentindo isso, eu tô a fim de falar. E eu não sei se eu devo falar, Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu não sei o que eu faço. Se eu for agir da minha carne, eu vou fazer tudo errado. E é o que muitas vezes tem resposta. Esse modelo de oração... Isso. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, esse testemunho aqui. Eu acho que eu já devo ter contado alguma vez. Mas eu fiz isso e Deus me ensinou a fazer isso. E uma vez eu tava nesses dilemas assim, muito com a oferta, com os dízimos da igreja, sabe? E um dia eu aprendi a conversar com Deus, sabe? No início da minha caminhada cristã. Um dia eu saí tão confrontado, né, de um curso da igreja. Da nossa ali, da nossa ali, né, com essa questão da palavra do dízimo, da oferta. E eu saí bravo, de não vem me falar, Deus, não vem me falar de dar dízimo, de dar oferta, eu não concordo com isso aí. E aí o Espírito Santo fica falando no teu ouvido, fica falando, né? Aí ele te convence, né? Glórias a Deus por isso. Aí eu disse, tá, dei o braço a torcer, né? Então tá, Deus. Então tá, Jesus. Eu não concordo com isso, e eu não entendo dessa forma. Bravo, né? Indo pra casa bravo conversando com Deus. Eu discordo do Senhor. Eu discordo. Isso aí. Eu não concordo com isso. Mas se tu acha que é certo, então abre o meu entendimento. E aí ele abriu. Entendeu? E é assim. Muitas vezes a gente tem que falar assim, dessa forma com Deus. E pra gente viver os planos de Deus que a gente falou no bloco anterior, entendeu? Deus, eu não sei se isso é o melhor pra mim, sabe? Mas que o Senhor me deu um entendimento e me capacite, então, se o Senhor acha que é o melhor, né? Claro. E é maravilhoso porque tu te coloca, né? Tipo,
Cara, eu não acho, Jesus, que seja por aí, mas se o senhor tá dizendo... Vai ver como é que a gente é imbecil, É. ignorante, né? Mas ele quer sinceridade, Mas, cara. mas É isso que tu falou. Mas assim, é isso, cara. Porque é tu falar às vezes eu tô isso. querendo colocar uma máscara até diante de Deus, velho. Isso aí. Eu quero colocar uma máscara na minha oração. E o senhor fala, não é isso que tu tá pensando. Não é isso aí que tu tá achando que tu tá me dizendo. Isso é mentira tudo. Isso porque ele conhece, né? Ele conhece tudo. E aí como que a gente vai fazer? De que jeito que a gente vai agir? Então, cara, essa parte da oração, nossa, velho, ela ensina muito mesmo. Porque ele nos ensina a ser sincero. Porque ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente sente. Ele conhece nosso coração. E ele quer algo que não seja pra mostrar pros outros. Cara, em tudo. Eu acho que esse sentimento de mostrar pros outros, esse sentimento de Deus não se agrada disso. A gente tem que rejeitar isso, não É. tirar isso da nossa vida. E o né? ser humano é assim, Renan. A gente gosta de mostrar. Eu falo de mim agora, tá? A gente gosta de mostrar. E a gente precisa cuidar disso, porque Deus não é isso que ele quer que a gente fique mostrando. Ah, não que não vou testemunhar então mais. Não, testemunhe, é algo de Deus na sua vida, mas coloque ele na evidência. Não que não possa fazer, mas É. ele tá falando do sentimento, né? De querer Isso. se mostrar, né? Não, e quando for falar, cuida no falar, porque às vezes a pessoa não ouvir entende errado. Então cuida no falar pra colocar Deus em primeiro. No que tu tá Exato, falando. é isso aí. E aí a gente vai ali, ó, a oração modelo, né? Que tu leu ali Aham. a partir do 9, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o nome do Vinícius, ele tá falando aqui. É, Santificado seja o nome do Santificado- Renan, se do Pai Nosso pastor é o céu, Hamilton. Santificado seja o meu nome. Larga assim. É, tipo, não, né? Não é isso. É o nome de Deus que tem que ser santificado e exaltado na tua vida. Sim. As pessoas têm que engrandecer, quando olham pra gente, tem que ver a glória de Deus, não a glória do Renan, É, do Vinícius, do... E isso que é importante, cara. A gente transmitir e carregar a presença de Deus. Olha, porque sabe que se a gente levar a nossa glória, a nossa presença, é algo assim, ó. Não vai mudar nada, acabou, né? acabou. Não vai impactar a pessoa. Às vezes eu até posso. Eu, às vezes, tipo, conheci lá conheci alguém bem famoso na igreja, bem famosão, assim, todo mundo, nossa. Deixa eu pensar Ai, senhor. Tá, Eu vou falar por mim, então. Eu gosto muito do pastor Hernandes. Hernandes Dias Lopes, É. show, beleza. Esse cara é top mesmo. E a gente conhece o Hernandes Dias Lopes lá e aí tá. Vamos só dando um exemplo que ele tá fora da presença de Deus, tá só a presença do Hernandes ali. Ai, Hernandes Dias Lopes, que benção que o senhor é, o senhor é uma maravilha, ele abre a boca pra falar. Ele só me dá coisas erradas, só me diz coisas erradas. Por mais que eu fique, nossa, sério, uau, porque eu sou limitado também. Mas não vai ser algo de Deus. Exato, e a gente tem que ter essa consciência que não é a pessoa em si, é a presença de Deus que ela carrega, Que né? ela carrega, o sacrifício que ela teve, claro. Né? Isso é a recompensa que Deus vai dar pra ela. Mas a presença de Deus é a palavra de Deus. E é por isso que Deus usa às vezes quem não é, mano. Deus usa às vezes quem não sabe. Deus usa às vezes o meu filho pra me ensinar, me confrontar e me mostrar assim, ó, cara, não é como tu quer. Não é como tu acha que tem que ser e que tem que ser feito. Entendeu? É isso aí. E é por isso que Deus faz isso, porque aquele que conhece, que todo mundo tem aquele respeito, né? Nossa, olha lá aquele cara sabe, aquele cara conhece. Mas às vezes Deus fala, tá, mas e se a minha presença não estiver nele? E aí ele vai continuar conhecendo e saber? Não vai. Então isso é maravilhoso, essa glória e a honra ser pra ele. Já que a gente tá falando sobre isso, né, Lobinho? A gente vê, e é isso mesmo que tu falou agora. A gente vê tantos homens de Deus, pastores renomados, né? E a gente atenta para isso e busca Sim. aprender. E não que isso seja errado, Sim. não é. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que quem quer sabedoria, busque, né? E Deus vai conceder. E Deus vai conceder, que a sabedoria está nas ruas. Esses dias eu vi um pastor que eu não conhecia, cara, que ele é meio maluquinho, assim, ele prega na rua, sabe? Uhum. Mas, cara, a pregação daquele cara no vídeo que eu assisti, cara, eu senti a presença de Deus no início ao fim da pregação dele, cara. Uau. Entendeu? Eu sei quem é. Tá É. com a Bíblia na rua de terno e gravata. Isso Se arrepende, tu vai pro inferno. E tá assim, ó, pá, aquele cara é violento. sabe? E, cara, assim, ó, foi um negócio, assim, fora do normal, sabe? E é isso que muitas vezes Deus faz, sabe? Sim. Deus não age dentro das nossas limitações, dentro dos É. nossos padrões. É. Se Ele quiser usar o Vinícius e amanhã quiser usar o Renan, amanhã quiser usar, sei lá, o Samuel, que É. começou a fazer o programa aqui com a gente, Aham. sabe? Deus vai usar e vai fazer. Sim. E é da forma dele, né, cara? Do agir dele, né? Isso que a gente precisa entender. Por isso que eu acho, eu acho, é complicado. Eu acredito, Renan, que a gente precisa ter esse sentimento, sabe, de realmente irmãos.
Porque Deus pode estar contigo no momento e eu achar que está comigo e não tá agindo na minha vida. Entendeu? Ser humilde, né? É entender, pô, cara, a presença é pra todos e... Pô, o Renan trouxe uma palavra. Não, mas o Renan chegou agora. Calma aí, Renan. Ei, segura, tu chegou agora. Dá uma segurada aí. É. Pô, como assim, velho? É isso que a gente tem que buscar, que acima de tudo o nome do Senhor seja santificado e exaltado. E ali no modelo de oração, que é o Pai Nosso, eu acho que todo mundo conhece o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, mas vamos dissertar um pouquinho Sobre ela. do que diz ali, ó. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então aqui é o complemento do que a gente está falando, né? Ele diz, cara, o que eu vou pedir para Deus? Que venha o reino dele e que seja feita a vontade dele. É um pedido difícil esse, a gente falar. É difícil? Muito Porque difícil. às vezes a vontade dele é algo que nos dói, né, cara? Que machuca a gente. Que vai na contramão do que tu quer, da tua vontade muitas vezes. Isso. Não, todas as vezes. Pra mim é todas as vezes, eu não sei o que tu acha. Pra mim é quase sempre, direto, 24 horas. Entendeu? E é legal porque o cara tem de aprender a lidar com isso, né? Não é como tu acha, calma. Mas é isso aí. Às vezes a gente já nem quer ouvir mais, né? Não, vou parar. Eu confesso que eu fico com medo de orar. Sim. Assim, se já feita a tua vontade, Senhor. Eu fico, tá, faz então. Pode. Tá bom, já sei, vamos lá então. Não tem o que eu fazer, né? Eu vou tentar resistir. Mas é maravilhoso isso, cara, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ainda que a gente não entenda e que não seja a nossa própria vontade muitas vezes, cara, a gente tem a consciência de se submeter, né? Cara, porque Deus sempre vai saber mais que tu, sempre vai ser o melhor. Exato, o entendimento nosso de que não é legal e tal, porque a gente é limitado. Entendeu? A gente é muito limitado, e a gente vê o agora, tipo, amanhã, daqui uma semana, um mês, no máximo. Eu não consigo ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu não consigo ver isso. E aí o propósito de Deus hoje é pra isso, entendeu? Pra que daqui a 10 anos, pra uma outra geração, pra pros meus filhos, pros meus netos, é pra algo diferente. E eu enxergo agora, assim, com uma viseirinha, assim, sabe, de cavalo, aquelas, enxergando aqui, então pra mim, não vai dar. Eu vejo muito esse agir de Deus na própria natureza, na própria criação, Novinho. Por exemplo, tu vai lá e planta uma sementinha na terra, tá? Tu não vai ver ela germinar, ela tá dentro da terra, entendeu? Mas a partir do momento que tu plantou, que tu cuidou, que tu tá regando ali todo dia, cara, desde que tu colocou ela na terra, Deus está trabalhando, ela vai germinar, ela tá gerando um fruto ali no tempo dela e vai acontecer, cara. Uau. Entendeu? Por mais que a gente não esteja vendo, né? E assim, muitas vezes é o reino espiritual e o reino de Deus. A gente está trabalhando aqui, tá fazendo esse programa, tá fazendo muitas vezes, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo, né? Por mais que a gente não esteja vendo. E a gente tem que continuar e tem que dar... Cara, agora tu falando da árvore, eu não sei qual é a árvore, não sei quanto tempo é. Eu sei que tem uma árvore, existe uma árvore que tu coloca ela pra plantar, ela demora mais de anos pra crescer. Sei lá, 20 anos. E aí depois, quando ela cresce, sei lá, em meses. Não é a oliveira, será? Deve ser. Eu sei que é de Jesus, né? É tudo de Deus. Essa aí que Jesus fala ali, então. Ó, um abraço pro Dô. O Dô entrou faz tempo, ele mandou um abraço ali. Um abraço, Dô. Joshua. Um abraço aí. Deus abençoe toda a tua casa, mano. Saudade de ti. E a dona Nelly também, minha dona de casa, não. A dona de casa lá na frente, né? A dona da nossa casa, né? Querendo ou não, a dona da nossa casa. Um abraço, dona Nelly. Deus abençoe também. Mas, cara, sobre isso é maravilhoso. E é exatamente, Renan. Exatamente isso que tu disse, cara. Porque o propósito dele é de anos e tu não vê frutos, tu não vê sair nem galhozinhos, né? Nada, né? Não brota nada, e aí tu fica, pá. E aí sim, daqui a pouco, de repente, com o tempo, com o regar, com o cuidar, com a força, com a perseverança, com o esforço, tu manter aquilo, tu lutar por aquilo, Deus dá o crescimento, cara. Isso aí? Deus dá um crescimento assim, é Ele que dá o crescimento. Não é eu que dou o crescimento. E a gente pensa que é a gente, cara. E a gente cai nisso. Eu penso que é eu que convenço do pecado. Eu penso que é eu que falo agora e aí tu ouve e, é verdade. Não, é Deus que faz isso. Pode até eu falar e alguém ouvir e entender, mas é Deus que está fazendo isso. Isso aí, e aí volta o exemplo que a gente deu, né? Qual é que é a nossa parte? Ir lá e botar a sementinha lá dentro da terra e de vez em quando ir lá dar uma água para ela. É isso. Planta, dá um cuidado, mexe na terra, bota um adubo. Isso. Tá? Essa é a nossa parte. Mas a gente não vai fazer aquela semente germinar. Não tem como. Não tem como a gente fazer isso, né? E a gente tem que ter a nossa consciência que existe a nossa parte e a parte de Deus. E não tentar
E muitas Sim. vezes a gente quer fazer a parte de Deus, que é o que tu falou, né? Aham. A gente quer fazer a coisa acontecer, não, a gente não vai fazer, Uau, né? uau. Então, E é por isso que é necessário intimidade com Deus, cara. Pra saber quando que ele vai fazer acontecer. Essa que é a importância dessa intimidade, porque ele vai nos mostrando, cara. ou até mesmo de tu descansar, né, Vini? Porque tu fica Sim, tão sim. tipo, aflito por aquilo, tipo, não tá acontecendo, não tá acontecendo. Não. Eu tô me esforçando aqui, tô me dedicando e não... Mas não tá. É. Cara, descansa, tu não confia em É, Deus. é. É isso. Deus tá Isso. fazendo. E até a intimidade nos dá esse descanso. Isso. É isso que tu falou. Exatamente. Vamos ler a outra parte ali? Ali ele diz, né? Do 16, é Mateus 6, do 16 ao 18, né? É do... Aonde? Mateus 6, do 16 ao 18. Do 16 ao 18 aí? É, a gente parou no 15 lá, Tá, ó, Ele isso, fala- isso aí sobre jejum? do perdão ali, ele falou até. Mas agora ele fala lá do 16, ó. Eu leio lá, pode ser? Pode ser. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Meu Deus. Mas vocês, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. E o seu pai que vê em seu secreto lhe dará recompensa. Cara, a mesma coisa. Exato. Tu vê que Deus é um Deus de ordem, né? E Deus vai dando discernimento, né, do Espírito, porque sem discernimento a gente não consegue entender isso aqui. Mas uma coisa está conectada à outra, né? Sim. Porque, por exemplo, o jejum é eu me abster da minha vontade, da minha natureza e buscar o reino de Deus. E é isso que está me falando na oração anterior, né? É isso aí, é exatamente isso. E ele fala ali, né? Se vocês fizerem isso de, é que eu tô jejuando, eu tô fraco, eu jejuei 6 horas, Olha como eu tô pai, olha como é que eu tô sofrendo eu por jejuei Deus. da meia-noite às 6 da manhã, eu me acordei fraco, eu me acordei limitado, eu não sei o que houve, entendeu? É isso aí. E aí qual é a recompensa? Coitado, vai comer alguma coisa, cara, tu vai Não, desmaiar. para começar assim, É isso que ele fala que é a recompensa. Deus vai atentar ao teu jejum? Não. Porque não vai servir de nada, só tá fazendo coisa ali de bobalhão mesmo, vai estar passando fome por nada. Não, né? a tua recompensa é essa de, coitado, velho. Não, mas tu é um cara de Deus, parabéns. Exato, essa aí, essa recompensa. Os outros vão olhar pra ti, nossa, olha só, como o Vinícius e o Renan lá são de Deus, né? Senhor, dá força pra ele, pra ele Isso. não desmaiar. Vamos orar por eles, olha, eles estão tão pálidos. É isso, cara. Exatamente isso. A gente pensa que, eu vou mostrar pro fulano lá que eu fiz jejum, que ele vai ver que eu sou violento, que eu sou forte, que eu sou de Deus, que eu sou algo. Vou mostrar que eu uso um terno, uma gravata, na canela debaixo do braço, que eu sou um crente de verdade, que eu falo em outras línguas e eu sou um crente mesmo. Não preciso mudar minha voz e começar a falar assim agora e puxar o R, porque eu preciso ser um crente de verdade. Sendo que as atitudes, cara, não mostram quem a gente é. É a hora do falar a verdade, é a hora do ajudar o irmão, é a hora de estender o braço, é a hora de talvez assim, meu irmão aqui hoje veio na igreja, gente, ele não tem o que comer nos armários. Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos abençoar ele. Aí entra o cristão de verdade. Aí entra a parte de ser crente mesmo. É na parte que tá todo mundo condenando e pisando e... Ô meu irmão, vem aqui, vamos te ajudar. Vem cá. Eu vejo assim, Não faz mais isso, que é cuidado. quando o teu coração, o teu pensamento, o teu ser, na verdade, está conectado com o coração de Deus, né, Vini? Entendeu? Com a vontade de Deus para nossa vida. Quando tu, o que tu anseia para tua vida é o que Deus anseia, Sim. né? Aí é que a gente faz o que é correto, o que é bom, né? E daí, por mais que a gente faça muitas vezes, que as pessoas vejam, que seja em praça pública, Deus está vendo a sinceridade. Mesmo que seja em praça, é pra mim. Isso. Exato, isso aí. É isso que Deus fala. Mas começa, Renan, no íntimo. Exato. O começo de tudo isso, de eu ir pra praça, começa no meu íntimo. Isso aí. Se eu não fizer isso no meu íntimo... No secreto, né? Se eu não fizer no meu secreto essas coisas, pra mim, só eu vendo, na praça lá, Deus vai falar, não é pra mim, isso nunca começou pra mim. Entendeu? E sempre cuidar pra não fugir desse negócio de ir pra Deus, de ser pra Deus. Isso que tu faz hoje. Não deixar o orgulho e a vaidade. Isso, porque isso vai te perseguir. O tempo que tu viver aqui na terra, isso vai te perseguir. É pra Deus ou não é pra Deus? Eu tô fazendo isso aqui agora pra mim, porque eu acho, ou é pra Deus, pra aquele que quer? Isso vai nos perseguir eternamente.
Até na hora de nós morrer, não. Precisamos ter mais intimidade cada vez para entender de fato quando que a gente está fugindo do propósito de Deus. Porque a gente conhece vários homens da Bíblia que estavam no propósito e fugiram. Sansão achou que era de Deus. Não, isso aí não vai dar nada, isso aí Deus está em tudo. E aí quando é que a gente vê isso, por exemplo, assim, ó, Deus chama o Vinícius para pregar em tal lugar, tá? O Vinícius vai lá, tem 5 mil pessoas para assistir e ouvir o Vinícius. Aí tu vai ser tentado, né? Sim, A sim. vaidade, o Sim. orgulho, correto? Não, e quando mais eu ver o mover de Deus ainda. Se eu ver as pessoas se arrependendo, querendo. Não, mas vê bem, tá? Esse é um lado da moeda, mas qual é que é o outro lado da moeda? Deus pode te chamar e ter uma pessoa para te ouvir ou nenhuma, entendeu? Qual é que é a parte do Vinícius? Qual é que é o projeto e o propósito? Qual é que é o verdade. propósito de Deus? Ir lá e pregar, Verdade, Renan. tá entendendo? Entendi, agora eu te entendi. É Perfeito. isso. Independente se tenha 5 mil, uma ou nenhuma pessoa. Porque se for pra Deus não vai mudar a intensidade. Não vai mudar, sabe? Claro. Mas tu foi lá e cumpriu com a tua obrigação, o teu chamado, para o que Deus te chamou E para eu fazer. acho que talvez seja os testes de Deus. Tá, se é pra mim mesmo, então não vai ninguém. É isso aí. E é para ensinar, justamente para ensinar, né? Porque muitas vezes a gente tá, não, agora eu vou lá, nossa, vai ter uma multidão lá me aplaudindo. Aham. Mas é isso aí, Chega lá, não cara. tem ninguém. Até os bichos da rua saem fora. O cachorro corre. Mas, ô, cara, é exatamente isso. Porque se for pra Deus, eu vou fazer da melhor forma. Mas e aí, é pra Isso, Deus? com o mesmo amor, né? Com a mesma intensidade, com amor, com vontade. Mas e se não é pra Deus, e aí? Então a nossa pergunta é, tem sido pra Deus a sua vida? As atitudes têm sido pra Deus? O seu viver tem sido pra Deus? O que você faz é pra Deus? Às vezes a gente faz pra nós, né? A maioria das vezes é pra nós, cara. Sinceramente, algumas vezes é pra nós. E a gente tem esquecido, né, de fazer para Deus. Porque quando a gente começa a fazer pra Deus, a gente muda. Ah não, pra Deus tem que ser bem feito. Se eu vou trabalhar no meu serviço lá e eu obedecer o meu chefe por causa de Deus, eu vou começar a obedecer. Vou parar de resmungar. Quando tu tem esse entendimento, e até falando do trabalho, tu vai ser o melhor funcionário que tu Tá pode louco, ser, né? Tá louco, não vai ter. Não vai ter, ele não vai ter o que falar pra ti, ninguém vai ter o Exato. que te dizer. Porque tu faz aquilo pra Deus. Tu entende que Deus tá te olhando ali e ele tá te é pra mim isso? Agora tá acontecendo pra mim ou não tá? Então isso é maravilhoso, gente. Isso é importante. Amém? Vamos pra mais um louvor aqui. Vamos tocar mais um. E aí depois a gente volta pra encerrar mais esse último bloco. Quer pedir alguma música, Renan? Não, pode tocar qualquer uma aí. Vamos dar uma procurada aqui então. Toca mais um pagodinho. Vamos né? tocar um pagode então, pra gente ouvir. E você fica ligado com a gente, tá bom? Fica nos ouvindo aí, fica tentando pro que a gente tá falando. Procure, releia de novo isso que a gente já leu. Um abraço pra quem tá pro Gui aí, que tá, agora entrou ali pra nos... Agora não, faz tempo, né? Agora que eu vi. Entrou pra nos ouvir aí também. Deus abençoe que tá no Instagram. Que você fique ligado com a gente aí, tá? Fique nos ouvindo. Daqui a pouquinho a gente já volta, viu? Deus abençoe sua vida. Faz na água aí. Faz na água. Tem... Não tem aqui, né? Nós queremos te ouvir. Sopra teu Tem aquele negócio ali que a gente tava falando. Eu acho que vai ter que ser um tipo um banner mesmo. E até ser tipo da rede de jovens, cara, que a gente vem com as camisetas e coisa. Eu acho que no vídeo não identifica muito, tá? Aí não. Vou tocar agora, espera. Qual o pedido ali? Hã? Qual o pedido? Hã? Qual o pedido? Eu não botou, eu nem sei como que é o clamor pra nós, quando a gente tem fogo nos seus olhos. Ah, Não sei o clamor e a gente não consegue.
É um pentecostal velho, de 1900. Eu acho que é bom, né? Eu não quero, né, velho? Ah, mas eu escuto de tudo, tá? Eu escuto das mais velhas, as mais novas. Eu gosto das mais velhas. Eu gosto daquela do Cirilo, Galileu. Tá, eu vou tocar depois, vou dar um abraço pra ti, Isaac. Eu gosto do Galileu. Eu gosto daquela do Cirilo. Eu vou te mandar uma música pra ouvir. Até a Gabriela deu a... Heloísa, canta aquela do meu caminho. Ela canta também. Teus cabelos ungidos estão... Ah, meu, muito bonito. Agora tem que ser de maior pra olhar o do Galileu, ó. Ah, é? Teve programa pro pastor ontem? Ele veio aqui depois de um pouquinho, tipo, mas ele fez o programa. Ele pediu pra fazer, que ele não ia fazer. Mas ele foi baixo, eu percebeu, né, cara? É só música também. Faz uma oração ali. Cara, eu fui revelou o negócio da piscina, assim, ó, dentro, na hora do programa. Primeiro eu falei de José, e depois eu falei dos talentos. O cara tinha um talento e não desenvolveu nada, mas depois recebeu dois, pegou mais dois. José foi assim, porque ele começou o quê? Sonhando. E terminou revelando o sonho. Pois é. Então olha que massa, velho. Cumprindo, né? Ele aí sonhava, era um sonhador e acabou revelando esse sonho. Olha o que Deus fez com ele, cara. Não. E até uns talentos ali, né? Qual é que era o talento do José? Governar. Governava. Os recursos que... Eu entrei nos dons, sabe? Eu entrei na parte dos dons. Tipo, Deus deu nome de sonhar pra ele. Deu nome de ter sonhos, fazer os seus sonhos. E aí, depois, com a fé dele, com ele manter isso, De interpretar e revelar, né? Que ele não... ele começou só sonhando. Ele começou só sonhando. Ele passou por tudo aquilo lá na prisão. Ele interpretou o sonho E depois de Deus deu mais um talento pra ele, ele interpretou o sonho. das vacas. Ele fez num sair dois. Isso, sim. E aí foi Rendeu? Rendeu, foi o que tirou ele de da prisão. Na hora que eu tava falando assim, na hora que veio na minha cabeça, eu falei, a gente é maravilhoso, né, cara? Cada coisa que vem assim. E eu não esqueço mais, cara. Eu não esqueço mais disso. Quando Deus fala isso pro cara, o cara não esquece mais. Ele tem que fazer. Verdade. E era bom falar que vai meditando, Deus vai te capacitando, né? Tipo, vai abrindo, ampliando. Eu pensei, é assim mesmo, né, cara? Às vezes tu já leu 150 vezes uma passagem e nunca pensou naquilo. Deus te dá na próxima vez que eu Aquela cela que foi essa semana, eu ia uma vez no serviço, eu tava me deixando e depois eu fiquei pensando, o que é isso? Aquela mesma igreja como um cara é um cara que acha tesouro no campo. E aí ele fica tão feliz que ele vende tudo que ele tem e compra aquele tesouro. Porque como é que ele achou o tesouro? Não era dinheiro, você vai ter que comprar pra vender pra ter, como assim? Não entendi, fiquei pensando, daqui a pouco ele cai, eu falei, sério, cara, isso. E aí entra a parte de vender tudo, é a renúncia. Isso aí, das coisas carnais. Porque a gente acha Jesus, mas para ter ele na iniciativa, para ele fazer parte, é necessário vender tudo isso. Já pegar de tudo. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, sai fora. Eu falei, não, tá louco. Tá louco, velho. Vamos fazer só parte ali de 19 ao 21 e aí chega só os tesouros do céu. 19 ao 21? Tesouros ali, ele fala. E é o final de tudo que falou. No caso que a gente encontrar aqui talvez a gente pudesse ler ali a colmeia, de repente. Acho que vem pra próxima. Na próxima? Vem pra próxima pro próximo programa. Eu quero fazer só um sermão no monte inteiro, Samuel.
Tá? Vamos ler o 19 ao 21, que é mais curtinho, a gente Isso. consegue. Não, é um resumão de tudo que a gente falou, tá, primeiro? Você vai ver que é um resumão de tudo. Vou colocar mais um aqui já. Os homens gritantes de casa pra passar nas cadeiras. Ah, Lá tem vem. uma porta abrindo. Tem um ataque lá. Chega de rir contigo agora. Essa aí agora é pro Isaac. Meu filho Isaac pediu essa música, então aí um abraço, Isaac. Te amo, viu? Um abraço pra Luana, minha esposa, te amo também. Deus abençoe. Que benção, menino. Ele assiste o programa? A volta e meia dá uns, né? Uns atritos. Ele é bravo também, né? Eu tava falando ali mais cedo, cara. Eu falei assim, olha, eu não quero, então, se for pra isso, muda minha vida logo, porque não quero avisar que sempre venha pra minha vida, só pra me mudar, pra me quebrar. Porque é perigoso, né? De mulher vir pra outro lugar, só pra me quebrar no meio, entendeu? Ah, mas Então, cara, começa assim já, porque eu falo, filho, Mas como é que muda isso? Instruindo, ensinando? isso aqui é redondo. Não é. Não, mas é, Isaac, isso aqui é assim. Não é assim. Tá, mas, cara, se tu olhar, não é. Eu tô gerando dele, falo junto dele. Meu filho tem que ser assim, que não, eu quero. Vou pegar o exemplo. Teimosia. Tem um carrinho azul do Jayce e ele bota o boneco de outra cor. Eu falo, não, filho, eu disse aqui, ó, o azul com o azul. Não é esse aqui, filho, mas eu azul com o azul, já. Não é, eu começo a brincar. Ele vai trabalhar em mim, eu vejo isso, sabe? Pra mim, mostrar que não é como eu quero fazer as coisas. É, exato. Não é como só eu me acho. Eu falo assim, então, então tá, eu sei, então tá bom, vou melhorar nisso. Mas também eu quero usar, para ensinar ele. Tem coragem de pedir sabedoria pra Deus, É. né? Porque aí às vezes a gente vai sempre por aquele caminho. E às vezes se tu escolher um outro caminho, dizer, não, tá bom, beleza, é esse aí, olha que legal ficou pra mim. Aqui ele não vai ter mais, né? Acabou? Deu. Não, eu vou acabar com a minha teimosia, né? Então, assim, isso vai acabar por aqui, não quero mais que no futuro, depois que ele tá quebrando meu eu, entendeu? Quebrando meu orgulho, por causa do meu filho, não quero. Levar isso adiante, né? Não quero. Amém? Então, galera, vamos voltando aí para o nosso programa, para nossa última parte. Que Deus abençoe sua vida e venha continuar te abençoando, continuar derramando a presença dele sobre você, do entendimento dele sobre você, amém? Que você venha ter um final de semana abençoado aí. Vamos ler a última parte lá então, Mateus 6, do 19 ao 21. Tu quer ler, Renan? Lê esse. Pode ser. Desculpa. Pode de novo. Pode ser, eu leio assim, tá? Tesouros no céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Meu Deus do céu, cara. Vai começar? Começa. Não? Pode. Cara, isso é, como eu te falei ali, é o resumo de tudo que a gente tem dito, né? De tudo que a gente tem falado aqui, esse é o resumo. Por causa que ele nos mostra a olhar para o céu e fazer coisas que acumulem tesouros no céu. Tá, mas o que eu faço para acumular tesouros no céu? De que maneira eu posso fazer coisas para enriquecer tesouros lá no céu?
eu posso fazer amando o meu próximo, eu posso fazer falando de Jesus. Agindo de acordo com a vontade de Deus, né? A melhor maneira é tomando atitudes iguais às de Cristo. Dessa forma, eu acumulo tesouros no céu. Não, e a gente começou esse programa falando sobre amar os nossos inimigos, né? e a gente vê que tá tudo conectado, né? Uma coisa puxa a outra. E através desse amor a gente vai acumular o que tem para nós no céu. Por quê? Porque o tesouro aqui na terra, gente, vai ficar aqui na terra. Isso tudo um dia vai passar, né? Vai passar. E será que nosso coração de fato tem estado aonde? Estado nas coisas de Deus? Para acumular tesouros lá no céu? Ou tem estado nas coisas da terra? Por exemplo, olha só, Vini. E aí o porquê que tá? Às vezes a gente fica, as pessoas não entendem e ficam assim, aqueles crentes são tudo doido lá, eles ficam falando de céu, ficam só falando de céu e esquece de viver o agora, né? As coisas que a gente tem agora. Não é essa a questão. Mas, por exemplo, assim, é uma pergunta que eu faço. Será que daqui a 100 anos alguém vai lembrar do Vinícius e do Renan? Sim. Talvez o teu filho, os teus netos vão lembrar. O meu avô, o meu pai era um homem de Deus. Até os netos, né? Ali exato, até a parte dos netos. Exato, mas era um homem de Deus, um homem que, sabe, que renunciava à própria vontade, um homem santo, um homem justo, entendeu? Justificado pela palavra de Deus, um homem que buscava fazer, que trazer o reino dos céus. Aqui nessa terra mesmo, que levava o reino dos céus para as pessoas. É dessa forma que tu vai ser lembrado. Fora disso, cara, tu não vai ser lembrado por muita coisa. Ah, o que, Vinícius? Exatamente, porque ninguém vai falar assim, aquela tinha 3, 4 casas. Não, ninguém Tinha um monte de gado. Ninguém vai saber disso, ninguém vai lembrar, ninguém nem vai querer saber E disso. eu vou te dar um exemplo agora de dentro da minha família. Não aconteceu comigo, claro, mas com meus tios, por parte de pai. Talvez esteja nos ouvindo aí, um abraço pro tio Nito, Sadinho. Um abraço pro meu pai, o José aí também, amo vocês. Se mais algum tio aí tá ouvindo, um abraço pra vocês aí. O que acontece? Meu avô eu não conheci. Quer dizer, ele me viu, mas eu não vi ele, que eu era muito pequeno. Ainda sou, mas era bem menor. E aí ele, cara, era um cara rico, pelo que eles falam, ele era um cara rico. Tinha tudo. Só que quando ele morreu, aí se repartiu entre os filhos. E aí os filhos botaram fora. Jogaram tudo fora. Aí eu fico pensando assim, trabalhar uma vida inteira para para esforço, cara. Todo um sacrifício, deixou de fazer o que queria, muitas vezes de aproveitar com a família, deixou de estar na presença de Deus, renunciou àquilo que realmente era do céu, porque essa família é do céu, a tua casa ela é do céu. Se você gasta um tempo com eles, você está fazendo tesouros para acumular no céu, com certeza. Mas a gente às vezes busca tanto um serviço, né? E não, eu vou fazer mais isso. Não, e assim, ó, Vini, para ver como as coisas... Vale a pena a gente se dedicar pro reino de Deus. Por exemplo, o livro que a gente está lendo, o livro de Mateus, Sim. tá? Há 2000 anos que a gente está nessa palavra. Imagina, né? É uma coisa que ficou para a posteridade, para a eternidade. É claro que foi Deus que capacitou ele, mas quem foi Mateus? Imagina, um bom exemplo, tá? De buscar um reino do céu e não buscar tesouros nessa terra. Mateus, ele trabalhava com os tesouros dessa terra. Sim. Nossa, agora até me veio uma revelação aqui, eu também trabalho com os tesouros dessa terra. Eu sou contador. Olha só. Mas enfim, Mateus era coletor de impostos, Sim. né? Isso. Correto? E ele foi chamado para seguir a Jesus. Então, e aí ele tinha um dilema, ou ele continuava ali ajuntando riqueza para si mesmo, né? Porque ganhava dinheiro, né? Ganhava dinheiro, era um homem rico e para o próprio rei, ou ele seguia a Jesus e o chamado dele. E ele seguiu, e cara, talvez se ele tivesse ficado lá no empreguinho dele, né? Sim. Ninguém ia lembrar dele. Não ia ser nada. Mateus não ia ser nada. E hoje quem é? É um dos apóstolos de Cristo, e a gente medita nessa palavra há mais de 2000 anos. Porque renunciou, o seu eu renunciou aos tesouros da terra. E isso aí. É verdade, cara, é verdade pura. Não, eu tava pensando, agora que eu falar eu acabei me esquecendo. Eu tava pensando sobre algo que tinha a ver com o que eu falei ali dos pais. Lembrei. Um filme que eu gosto muito, cara,
que é um filme secular, lógico, mas eu adoro esse filme, que é Clique. E nos mostra isso, cara. Nos mostra um cara que abdicou da família dele, abriu mão do tempo dele, abriu mão de pegar um trânsito, abriu mão de tudo para trabalhar, receber uma promoção, que ele colocou isso como final da vida dele. E ele perdeu tudo o resto. Esse era o propósito da vida dele, no caso. E acabou. Simplesmente morreu. E aí o que valeu? E aí, às vezes a gente vive uma mentira, uma enganação, né? Porque, cara, é uma ilusão aquilo ali, É. né? Ah, mas então quer dizer que eu vou abandonar meu serviço? Então não tem nada a ver com isso. Não é isso. Não é dessa forma, porque tu não trabalhar, tu não vai comer. Mas aonde está o teu coração? As pessoas têm que ansiarem por um propósito maior. É isso. É isso, entendeu? O coração teu, o que você sente de vontade de fazer mais? Por exemplo, já que a gente está falando de trabalho, eu creio que todo mundo trabalha aqui. E a pergunta que eu faço para nossa audiência, tá? É certo que a gente trabalha para os homens, mas e para Deus você tem trabalhado? Uau. Você tem feito alguma coisa para Deus? Né? Então que fica essa reflexão. Exatamente. Porque eu tenho como a gente falou no começo, as nossas atitudes mostram quem é o nosso Pai. E nossos maiores esforços mostram quem é o nosso Deus. E se a gente se esforça demais para trabalhar, para ter um serviço, e mais serviço, então vou fazer mais e para Deus a gente não faz esforço, desculpa, meu irmão, mas o teu Deus é o dinheiro. Exato, é isso. Olha no que implica, né? Tudo, tipo, as escolhas que a gente faz. É isso. E o teu Deus é o dinheiro, o teu Deus é a riqueza, o teu Deus é conquistar algo melhor. E aí já vira idolatria, né? Muitas vezes. Claro, óbvio. A gente começa a idolatrar um filho, um carro, a gente idolatra um serviço, a gente idolatra um telefone, a gente idolatra, sei lá, tantas coisas a mais aí e troca Deus. Tira o coração da presença de Deus. Eu posso idolatrar um ministério, posso colocar o meu ministério acima de Deus, posso me preocupar mais com o fulano do que com a minha vida com Deus. Mas aí, até com essa questão do ministério, Mini, a gente tem que ter discernimento também. Tipo, se for um ministério abençoado e que o nome de Deus está sendo exaltado, ok, tu pode adorar, tipo, adorar é meio pesado, mas tu pode amar aquilo, entendeu? Agora, a partir do momento que tu ama porque tu é exaltado, porque tipo, olha, o meu ministério é o maior na cidade. Eu falo assim, Renato, às vezes a gente faz mais esforço pra estar dentro do ministério, pra fazer. Eu vou te dar um exemplo da rede jovens, tá? Pra fazer uma rede legal, pra fazer eventos massa, pra estar sempre envolvido com o pessoal da rede. E a gente se esforça pra isso e vive em torno disso e acaba esquecendo de ter intimidade com Deus. Tá entendendo? Eu acabo colocando o ministério de jovens em primeiro e paro de orar e buscar a Deus. E isso é um perigo, né? É perigosíssimo. Aí eu começo a pegar e ler palavras e ali dar meu entendimento das palavras e pregar. Antes de começar, eu começo a fazer do meu jeito. Começo a fazer do meu jeito e começo a parar de orar, parar de buscar. E aí começa a bombar. E dá certo. Mas Deus não está no meio. E sabe que eu vou te dizer? Tem coisas que dão certo e Deus não está no meio. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Tem coisas que dão certo, mas não é o certo. E Deus não está no meio disso. Quando Moisés feriu a rocha e ela saiu água, o milagre aconteceu, velho. Mas Deus não estava ali. Deus falava assim, não gostei. Então é necessário que a gente às vezes dê um passo para trás e volte, opa, eu não posso fugir do propósito de ter intimidade com Deus. E aí já que a gente está falando de ministério, né? Quantos ministérios que pregam só a bênção, prosperidade, e Deus vai te dar a tua bênção, meu irmão, né? E cara, olha como é perigoso. A gente apresenta uma coisa que não é verdade para as pessoas, a gente sabe, a gente mesmo estava falando isso aqui um pouco fora do ar, né, o Vini, e até nos blocos anteriores, quanta luta, quanta dificuldade a gente passa, cara. Não vamos ser hipócritas, não vamos enganar ninguém. Não é fácil a caminhada cristã. Não é nem um pouco fácil. Mas a gente tem um Deus que nos capacita, né? Isso que é maravilhoso, isso que é importante. Ele nos capacita para levar, para saber se portar diante disso. Mas e aí o que vale? Vale eu falar a verdade para um que seja, mesmo que seja uma verdade dolorosa de se escutar, ou eu mentir para sempre?
Vale eu falar a verdade para um. Exato. Para Deus é assim que funciona. É verdade. E, assim, e é essa forma. Qual é que é a verdade? A palavra, é isso que a gente está apresentando Isso. aqui hoje, tá? Isso. E é essa forma que a gente tem de juntar tesouro no céu. É assim que Sim. funciona. Porque às vezes a gente coloca, mas o fulano vai ficar chateado, né? Pô, mas então vai acumular um tesouro terreno. Isso aí. Se tu não disser, se tu não fizer conforme a palavra está dizendo, é acumular tesouro terreno. É, Senhor, mas eu não sinto. É acumular tesouro terreno. Entendeu? Então tudo que foge do que Deus quer de nós é acumular tesouro na terra. Pô, então Deus não disse para você não trabalhar. Mas Ele disse que se você colocar o trabalho acima dele, você vai estar acumulando tesouro na terra. Isso aí. E aí, e não é ruim, gente. Não estou dizendo que é ruim ter casa. Ah, agora eu sou crente e eu não posso ter essas coisas. Você precisa lutar por isso. Legal você ter sua casa, mas o teu coração não pode estar nisso. Que teu coração esteja então e está igual a Jesus, ser igual a Jesus. É isso que eu quero que você entenda aí hoje. Que o teu coração precisa estar assim, ó. Eu preciso ser igual a Cristo. Eu preciso ter a imagem dele. Eu preciso que as minhas atitudes sejam iguais às dele. Não, e assim, ó, Vini, só pra gente, já que a gente daqui a pouquinho a gente já tá encerrando, mas qual é que é o resumo disso aqui que a gente acabou de ler? Ainda que, cara, aos olhos dos outros, dê tudo errado na tua vida. Sim. Você só luta e só... Se tu tiver a convicção de que tu vai pro céu, então valeu. Então a tua vida valeu, entendeu? Isso. Porque, assim, se tu olha pros próprios apóstolos, se tu olhar pra vida de Paulo, olha o que ele sofreu aquele homem. Andou cego, andou nu, teve fome, teve sede, passou por tudo, né? Uhum. Aos olhos de uma sociedade atual, vão dizer, não, aquele homem é um fracassado. Que Deus é esse, cara, aquele cara? Aquele homem é um fracassado, aquele homem é um inútil. Claro. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe, foi um homem extremamente vitorioso no ministério que Deus confiou a ele, Sim. né? Vencedor, né, cara? Vencedor. Aos olhos humanos, um derrotado, um retardado que só queria apanhar e sofrer. Isso aí. Mas aos olhos de Deus, aquele cara era uma benção. Mas também o pessoal também calma, a gente não é masoquista também, que a gente tem prazer no sofrimento, né? Não é assim também, né? Não é, ninguém gosta de passar trabalho, ninguém gosta de... Ninguém gosta, né? Mas a gente entende que o propósito de Deus é... Paulo fala, eu coloco a minha carne e reduzo a nada. Exato. Em resumo é isso, Deus tem que vir em primeiro lugar. É isso, né? E a gente só consegue colocar ele em primeiro, Renan, com a presença dele na nossa vida, buscando a presença dele. A gente só consegue, gente, ajuntar tesouros no céu se a gente ter a presença dele nos carregando, nos mostrando, ó, isso aqui não é legal, cara, isso aqui tu não vai acumular tesouro no céu. Não faz isso. Dá valor à tua família. Abraça tua mulher, abraça tua mãe e teu pai. Dá um tempo pra eles, dá uma volta, fala que ama, que eles são importantes. Isso é acumular tesouro no céu. Você pegar, você ler a palavra de Deus, refletir sobre ela. Você pegar, você fazer uma oração. Você contar, ser sincero com Deus, né? E aí é justamente isso, já que a gente estava falando em trabalho antes, né? Aí quando tu bota Deus em primeiro lugar, Ele te ensina a ser um funcionário melhor. Isso. Né? Ele te ensina a conseguir as tuas coisas, a caminhar de uma forma correta. Isso. Né? Então é isso, cara. É questão de prioridade. É isso, Renan. Exatamente isso. E sobre isso, agora eu quero contar o testemunho de ontem, de que é colocar Deus em primeiro lugar, né? E é uma coisa boba. Você pode pensar que é bom, pra mim não. Mas pra ti tu vai falar, não tem nada a ver com o que tu falou agora. Mas pra mim é algo que mostra que a gente coloca Deus em primeiro lugar, porque a gente recebeu uma direção do pastor de fazer, de ir na igreja agora, de discipular de terno e gravata. E eu achei, primeiro assim, um desafio, né? Eu falei, cara, como é que eu vou usar isso, velho? Se eu não tenho, o que eu vou fazer, meu Deus? E sempre aquilo, tá, mas tu precisa ser obediente, tu precisa ser exemplo, tu precisa cumprir, tu precisa fazer. E aquela carne lutando contra, né? Mas quando vier eu não vou. Quando vier eu não vou aparecer, porque, mas tu precisa cumprir, tu precisa ser a minha imagem, tu precisa ter as minhas atitudes. E eu falei, Senhor, mas o dinheiro, comecei, mas é isso, mas é aquilo. Não, e aí é bom o teu exemplo. Eu achei extremamente pertinente. Porque, às vezes o Vinícius, e até conhecendo um pouco Claro. o Vini aqui, talvez o Vinícius pense, mas eu acho uma bobagem isso aí. Entendeu? Sabe? Entendeu? Então, Mas e o que Deus acha? exatamente. Aí, porque, mas é o que tu acha, então aí entra o que eu te falei do Isaac. E Deus coloca o Isaac pra me dizer, não, mas não é o que tu acha, não é o que tu pensa.
Entendeu? E aí o que acontece? O Isaac, meu filho, tá ali, tá falando pro Renan aqui no comercial que o Isaac, às vezes, ele Deus usa o Isaac pra dizer que não é como eu acho, como eu quero. Mas aí eu fui ontem comprar. E aí eu cheguei lá, eu comecei a olhar os paletó, que eu não tenho paletó, é uma cinta, né? 800, 700, 600, eu, senhor. Que eu achando que era 150 pila o negócio dele. E já achando caro, velho. Não, senhor, não tá legal isso daí, velho. Aí quando eu vi, eu falei, eu achei um lá, 439. Eu falei, tá, deixa esse aqui separado pra mim. Eu vou dar mais uma volta na cidade e ver se eu acho mais algum lugar. Aí voltei para os outros lugares. Se tem, mas eu acho um mais barato. Eu falei, minha irmã, ai, vai num brechó. Aí eu falei, não, eu vou procurar, minha irmã, te acalma. Aí saí lá, procurei por tudo. Cara, só achei esse valor de 800, 700. Eu falei, ah, senhor, mas não, aí eu não. Aí eu vou ter que falar falando ali, adianta o aluguel aí por um mês, que eu vou ter que comprar um paletó, não vai ter o que fazer. Aí eu voltei lá. Falei, não, vou ter que voltar lá, eu vou ter que pegar aqui, não tem o que fazer. Ela falou assim, ó, tenho duas notícias pra te dar. A primeira é que eu achei um menor, porque caso quem não me conhece, eu sou um pouco pequeno, tá? É pouquinha coisa, não é muito, mas eu sou pequeno. E aí eu precisava de um que desse legal em mim, né? Eu fiquei zombando do Didi, né? Aquele negócio gigante, né? E aí eu coloquei, daí eu coloquei... Você vai fazer, vamos fazer um negócio de fundamento, né? Coloquei o troço, ficou bom em mim, e ela falou assim, ó, e a outra coisa, ele tá 300 reais. Eu falei, pá, então é esse, né? Então eu não tenho o que eu fazer. E eu entendi, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, e ele te capacita, né? Ele dá o suprimento daquilo que tu precisa para realizar a obra dele. Na hora eu vi Deus assim falando, meu, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, cara. É isso aí. Só fazia. Aí eu tava olhando assim na prateleira, e aí eu olhei assim, vi a Lona lembrando, eu queria usar o Star branco, eu ia usar aqui, e aí eu vi um tênis ali, 139. E aí os 439 eu gastei num tênis e num paletó, cara. Deu certinho pra comprar. Ô meu, eu falei assim, mas senhor, que maravilhoso que tu é, cara. Fiz a média com a mulher pra não me queimar também. Deu tudo certo. Deu tudo certo, velho. Que bênção, olha aí. O que é, tipo assim, gente, você fala, mas que bobagem, eu falei, cara, mas não é, velho. É porque Deus me manda colocar ele em primeiro lugar. E como a gente aprende com essas coisas, né? Mas tá louco, velho. Eu, assim, eu não vou me esquecer mais disso também, eu acho. Porque, cara, ele me mostrou que, cara, só precisa confiar em mim. Para de se apegar nos tesouros no terrenos. Não liga pro dinheiro, velho. Se tu me colocar... Olha que a Bíblia fala, se eu colocar ele em primeiro, tudo vai correr atrás de mim. Tudo vai me perseguir. As bênçãos, o dinheiro. Mas eu coloco ele em primeiro lugar. E de que forma eu demonstrei? Obedecendo, cara. Obedecendo o que o pastor falou. De certa forma, eu recebi com algo. Nossa, vai ser ruim, vai ser difícil. Mas não. Foi algo maravilhoso, cara. Foi algo legal. Eu vi Deus nisso, velho. Então foi isso que eu aprendi. E, gente, eu quero te colocar a pensar nisso antes de nós encerrar. Você tem tempo, gente. Tem tempo de colocar Deus em primeiro. Ainda dá tempo de você se arrepender, voltar para Deus e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém, Renan? Quer falar mais alguma coisa? A gente já pode encerrar por aqui? Não, a gente já pode encerrar já, ó. Gente, eu quero te agradecer pela sua vida. Agradecer por estar nos ouvindo aí, você que está me ouvindo. Muito obrigado. Você é um escolhido por Deus. E eu quero te dizer que você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É difícil, todos nós sabemos que é difícil, que precisa de renúncia, de arrependimento, mas é necessário colocarmos Deus em primeiro. Colocarmos os tesouros do céu em primeiro na nossa vida. Buscarmos esses tesouros do céu. E Deus vai te recompensar. Ele vai te honrar. Isso eu garanto pra você, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Deus te abençoe. Bom final de semana, viu? Domingo a gente tem culto às 19 horas na rua Barão do Arroio Grande, 760, em frente ao Parque São Luís, viu? Coloque Deus em primeiro, dê um passo para conhecer Ele mais. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, viu? Se estendendo Seu Francisco. Não é por aquele lado, viu? Não é por aquele lado. Sim, é. Mas isso aqui, né? A gente fala demais. Esquece de pegar o copo ali. Eu também me engano, a gente tem o costume de olhar para aquele lado. É. O cara vai Não, falar e até nos monitores. Tá 3 atrasado. Acho que esse daqui não tá, não é o mesmo que aquele outro lado. A gente não... Mas eu acho que é aquele lá que tá com o horário certo, né? Tamanho também tem. Eu coloquei ali, ó. Ah, ficou bom, né? Pra nós ficou melhor. Se você quiser deixar ali, ó.